senador Roberto Requião. Estamos ao vivo agora pela página Os Mortadelas. Agradecendo aqui ao senador por ter recebido a gente, para a gente bater aqui um papinho sobre tudo que está acontecendo, né? A gente teve, senador, agora a votação da PEC 55, né, na Câmara, e que a gente viu aquela repressão desmedida da Polícia Militar em cima dos estudantes que vieram aí do Brasil inteiro para protestar contra essa medida de congelamento de gás. Então eu queria primeiramente começar perguntando ao senhor, o que o senhor achou dessa votação, como é que o senhor achou ali o clima do ambiente e falar um pouco dessa repressão que aconteceu da Polícia Militar. PEC 55, a PEC 241 da Câmara, 55 do Senado, me surpreendeu com 61 votos favoráveis. É absolutamente incrível que essa votação ocorra no Senado, porque essa PEC vai na contramão de todas as medidas econômicas de recuperação da recessão do mundo. Ela vai na contramão do New Deal dos Estados Unidos, da recuperação dos anos 30. Ela vai na contramão da política de recuperação da Alemanha, com Yad Machach, que é a utilização do Estado como indutor do desenvolvimento econômico. Esta PEC é uma PEC ideológica, é a PEC do Estado mínimo, é a PEC que não admite escola pública, é a PEC que não admite escola pública, é a PEC que não admite saúde pública, é a PEC que vulnera a consolidação das leis de trabalho. Volta, que coloca... Samuel, volta. Não pede para ele voltar. Pede para ele voltar. Ah, não é possível. Como é que você interfere no troço assim, Gustavo? Ele tá Está levando. no ar. Ele está levando Wi-Fi. Deus me livre. Então, corta tudo. Não vamos fazer isso. Peraí. Paga. Ele levou o Wi-Fi. Não, o Wi-Fi não dava. Estava no ar do lado aqui, Tá usando rapaz. aqui? Tá usando aí. Desse? Ele tá usando o celular, a internet do celular da Alice. Ele foi embora. Então, é isso que eu tô falando. Né? Técnico, pronto. Voltamos aqui rapidamente, só um problema técnico. Falando sobre a PEC, senador, continua, por favor. O problema até que é a deficiência mental da assessoria, que interrompeu a gravação. Mas vamos lá. Essa PEC vai na contramão de todos os planos econômicos. Esta PEC acaba com a legislação do trabalho. Ela parte para a escravização dos trabalhadores no momento de recessão econômica. É uma PEC ideológica que entrega a Petrobras, é uma PEC que quer privatizar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, e o Senado votou fisiologicamente. Os senadores se recusaram à discussão. Eles não apareciam, os senadores da base do governo, não apareciam, não compareciam nas discussões feitas na comissão e muito menos no plenário, apareceram para votar. Então votaram fisiologicamente. Votaram seguramente em cima de acordos que não tinham nada a ver com o debate. Que tipo de acordo? Acordo de nomeação do ministro, de liberação do dinheiro para uma emenda no município, nomeação de pessoas em empresas públicas. E esta PEC, na minha opinião, provoca uma crise simplesmente brutal na recessão brasileira, que vai desaguar lá por baixo, como se diz, nas águas de março e abril, numa convulsão social no Brasil, porque o povo brasileiro não vai se conformar em regredir das conquistas sociais conseguidas nas últimas décadas. Enquanto o Donald Trump, nos Estados Unidos, propõe que a globalização seja interrompida porque ela está tirando emprego dos americanos, aqui o Temer e o Meirelles e os que o acompanham no governo pretendem voltar à ideia da globalização econômica. Liquidam com impostos, liquidam com as garantias sociais, na esperança que capitais predadores do mundo venham utilizar a mão de obra escrava do Brasil, muito mal paga, e que consigam dessa forma um nível razoável de empregos extraordinariamente mal remunerados. A eleição do Donald Trump interrompe isso. O Trump sai da globalização. A Inglaterra, com o Brexit, interrompe a sua participação no processo de globalização, porque não deu certo no mundo. O mesmo processo, Luiz, que quebrou a Espanha, Portugal, a Itália e desgraçou definitivamente com a Grécia. E a gente está vendo, inclusive, o FMI, os próprios analistas do FMI
fizeram um relatório dizendo que o neoliberalismo é furada, não funciona, porque já foi testado aí desde o Reagan e da Thatcher até hoje. Né? O Então, próprio a gente sabe Fundo o que acontece. Monetário Internacional desaconselha essa bobagem. Eles Mas que foram os grandes financiadores dessa tipo de política. Né? Essa proposta morta, uma espécie de um zumbi é um morto-vivo, que desgraçou a Europa, que provocou a eleição do Trump nos Estados Unidos e o Brexit na Inglaterra, pede asilo no Brasil. E um governo absolutamente desligado dos interesses realmente nacionais e soberanos quer dar asilo à revelia da opinião pública. A Dilma e o Temer, quando foram eleitos, foram numa proposta bem diferente dessa. Era uma proposta de Brasil soberano, uma política externa multipolar. Então, de repente, eles querem uma ligação direta com o capital norte-americano. Veja bem, eu não estou falando nem nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos se revoltou contra a globalização votando no Trump, que é a bobagem do José Serra, do menino que é assessor, o Moreira Franco do Temer, e que nos joga numa situação provavelmente de caos, de franca guerra civil a partir de março e abril, que o desemprego está avançando de forma extraordinária, vai ser brutal, e o Brasil não vai se contentar com isso. Inclusive, aproveitando desse assunto, né, é importante a gente falar da questão do pré-sal, né, que está sendo aí entregue cada vez mais, já foi aprovado a retirada da obrigatoriedade da Petrobras dos 30%, né? Então, aproveitando nesse ensejo aí, fala um pouquinho sobre a questão do pré-sal também. E a imprensa canalha diz a Petrobras não é mais obrigada a participar com 30% de todas as extrações de petróleo. Minha gente, a imprensa vendida tenta louvar o entreguismo. O petróleo é dos brasileiros, tinha que ser explorado em favor da população brasileira, com aquelas medidas que destinavam uma parte dos recursos para a educação, para a saúde, para a sobrevivência dos estados. É um entreguismo absoluto, é uma visão ideológica equivocada, fracassada no mundo, e de boa parte dos aderentes, safadeza por vantagens pessoais e econômicas. Os aderentes, inclusive, que recebem no próprio gabinete, na agenda oficial, diretores da Shell, que estavam aqui no Brasil, e está falando de José Serra, ministro golpista das Relações Exteriores. Né? Então, como é que o senhor vê essa relação? Né? Que é uma coisa tão nas claras, né? Tão na cara, e as pessoas acham que não, é porque a Petrobras está quebrada, é porque a Petrobras não pode se comprometer. Né? Como é que é isso? O Wikileaks já havia denunciado isso há muito tempo. O Serra assumiu um compromisso com a Chevron e com a Shell de liquidar a participação da Petrobras e fazer a entrega direta dos capitais que exploram o petróleo, as famosas 7 irmãs. Elas sim estão quebradas porque não tem as reservas que nós temos. Né? Não é só isso. Se o pré-sal, na visão deles, era tão prejudicial à Petrobras, será que o Serra queria quebrar a Chevron e a Shell oferecendo o pré-sal para eles? Qual é a diferença do pré-sal e dos poços internos? É que no pré-sal, a cada 10 poços furados, 8 ou 9 tem a ocorrência de petróleo. Então não há risco. A concessão era para uma empresa que viesse explorar o Brasil procurando petróleo em zonas que não se tinha certeza de haver petróleo. Então furavam 8, 10 poços, conseguiam 1 ou 2. O pré-sal não, furou a ocorrência. É uma visão absolutamente entreguista por parte de alguns, ideologicamente entreguistas, com essa ideia neoliberal da globalização, ideias do Milton Friedman, que desgraçou também com o Chile, ou fisiologia remunerada. Pois é. E aí vamos falar um pouco agora então da questão que foi votada também no mesmo dia na Câmara dos Deputados, a questão das 10 medidas contra a corrupção, né? Que é uma proposta inicialmente do MPF e que foi apresentada, se não me engano, pelo Onyx, né? Como relator dessa proposta. O que o senhor acha dessas 10 medidas? Por que acontece? A manifestação que vai ter agora no domingo, dia 4, que está sendo puxada pelos movimentos de direita, MBL e tudo mais, estão vindo aí dizendo que não pode, estão querendo criminalizar os juízes, né? A gente viu, ontem foi aprovada aí a questão de eles não criminalizarem enriquecimento ilícito e criminalizarem abuso de autoridade dos juízes. E aí os caras, em vez de ficarem putos com o negócio do enriquecimento, né? Eles não ficaram nervosos lá com o negócio de, não, estão querendo criminalizar os juízes por abuso de autoridade. O que o senhor acha dessas 10 medidas contra a corrupção? A esquerda tem que apoiá-las ou não? Como é que é isso? Em primeiro lugar, eu sou relator aqui no Senado
do PLS, do projeto de lei do Senado, é abuso do poder. Eu vou reintroduzir a criminalização do enriquecimento ilícito de agente público. Mas, atrás desse biombo de corrupção que revolta a população brasileira e que existe, a gente não pode negar, que atingiu toda a superestrutura política e partidária do Brasil, é um equívoco achar que foi só o PT, foi o PT também. Não vamos negar que isso tenha ocorrido. Mas todos os outros partidos estão envolvidos. Atrás desse biombo surge uma visão corporativa do Ministério Público. E o corporativismo é a manifestação coletiva do individualismo. É o egoísmo corporativo. Então eles querem aproveitar para exacerbar, magnificar os seus poderes. E eles querem ficar acima dos poderes da lei. O trabalho que eles fizeram é maravilhoso. Todos nós brasileiros louvamos, deve continuar, deve avançar agora no PSDB, no PMDB, deve avançar nos bancos que não foram tão envolvidos ainda quanto foram as grandes empreiteiras. Mas não pode servir de biombo para gerar a impunidade. O que eles pediram realmente é o direito de cometer qualquer arbitrariedade sem punição. Eles querem uma espécie de indulgência plenária, que está prevista no Código Teológico. Mas na teologia, primeiro há o arrependimento. Depois do arrependimento, a confissão clara e pública. Em seguida, a penitência e só então o perdão. Agora, a indulgência plenária por antecipação no Código Teológico só pode ser dada pelo Papa. E eu que sou relator das medidas no Senado, não tenho condição de oferecer a uma corporação, uma categoria de agentes públicos, a isenção por todos os crimes que possam ou tenham cometido. Então é preciso entender, à medida que nós valorizamos o trabalho que fizeram até agora, nós temos que resistir a essas prerrogativas corporativas que caracterizam a ocorrência do movimento fascista no Brasil. Eles querem se colocar acima de toda a sociedade. E parlamentar, senador, Ministério Público, juiz, agente da fiscalização do Estado, da Receita Federal, agentes públicos de uma forma geral, polícia civil e militar, devem ser punidos sim quando abusarem do seu poder, fundamentalmente contra a população mais pobre que não tem defesa. 45% dos presos no Brasil estão em prisão provisória. Os mutirões do Supremo Tribunal Federal descobriram, de repente, que tinha indivíduo preso há 14 anos, sem haver um processo, e nem um processo de investigação em relação a eles. 45% dos 600 mil presos no Brasil estão nessa condição. É o abuso de autoridade, a imprensa criando o pânico, e os juízes, nesse movimento de pânico, mandando prender quem lhes aparece pela frente, e violando de uma forma flagrante os direitos da população. É isto que tem que ser evitado na lei de abuso do poder. Igualdade para todo mundo. Todos são iguais perante a lei. É a chamada judicialização da política, né, que o pessoal está falando aí. E aproveitando para a gente fechar aqui, vamos falar um pouquinho do impacto, né, da Lava Jato que está tendo na economia. Né? A gente teve aí, desde 2014, a gente estava com pleno emprego, 4,5%, e quando começaram as operações, coincidentemente ou não, por conta da paralisação de muitos empreendimentos de portos e operações mesmo, né, da Petrobras e de outras, acabaram parando e muitas cidades que dependiam tiveram a economia impactada. Tem um relatório, inclusive, que diz que teve um impacto de 2,5% no PIB, 1 milhão de empregos, né? Então fala aí, o que o senhor acha? Ao mesmo tempo que a gente tem que resguardar a Lava Jato para que vá a todos, né? Porque até agora para tucano pega nada, né? Então a gente tem que acabar com essa seletividade, acabar com o abuso de poder dessa galera que está achando, né, que vive numa outra casta. E também a gente não pode deixar, aquele negócio, né? A vaca está doente, você vai dar um remédio para ela. O Lava Jato pegou e deu um tiro na cabeça. Né? Não é exatamente a Lava Jato. Eu tenho uma visão mais clara disso. A Lava Jato prejudica a economia na medida que ela paralisa grandes empreiteiras do Brasil e paralisa a Petrobras, que tem um efeito multiplicador fantástico na economia. Mas se os governos não estivessem envolvidos na Lava Jato, os governos teriam feito uma intervenção nas empresas já. Teriam colocado um desses oficiais, generais ou não, formados na Escola de Engenharia do Exército, no comando das empresas. Talvez eles não tivessem a expertise dos
engenheiros do setor privado, mas eles não paralisariam as empresas e nós não teríamos essa brutal perda de empregos e dano à sociedade. Mas o envolvimento da estrutura inteira, do sistema político brasileiro na corrupção, evitou que isso acontecesse. Nos Estados Unidos, o nosso presidente negro, maravilhoso presidente Barack Obama, praticamente estatizou a General Motors. Para que ela botou não debaixo do quebrasse. braço, né? Botou debaixo do braço com o capital público. Depois privatizou. E os bancos novamente. também, né? Não vamos esquecer Claro. da crise, né? Mas os bancos deviam quebrar, né? Essa preferência absoluta pela banca. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje de uma maneira clara é que o sistema estava apodrecido. Isso não é culpa do PT, é culpa do sistema político, do PT e de todos os outros partidos. E quando eu digo do PT e dos outros partidos, eu falo de uma parte da cúpula partidária. Porque a base do PT no Brasil inteiro é uma base maravilhosa, como também é a do PMDB. Você não pode criminalizar um partido por desacertos de algumas das suas lideranças. E nós, então, vemos que a Lava Jato paralisa a economia pelo envolvimento completo dos governos. Quando falo dos governos, é dos últimos governos todos. Certo. E nós estamos nesse impasse. Agora, é evidente que a Lava Jato tem uma seletividade ideológica. E isto deveria ser acabar. e será criminalizado no projeto de abuso do poder que eu sou relator. Senador, para a gente finalizar de verdade agora, a gente recebe muita mensagem aqui que acompanha o trabalho do senhor. O senhor tem sido muito combativo durante esse período de golpe conturbado que a gente está passando, e as pessoas já pensando aí em 2018, né, quem vai vir. Ciro Gomes, o que o senhor acha dele? O senhor aceitaria, por exemplo, formar uma chapa? O que o senhor acha aí? Que também é um cara que fala coisas que não se diz aqui, né? Contra o imperialismo, contra a questão dos bancos, contra todo esse sucateamento neoliberal que está assolando aí o nosso país. O que o senhor pode adiantar para a gente aí em relação a 2018? Eu acho que a gente não tem que pensar em nomes agora, mas num programa político alternativo para o Brasil, que garanta a soberania, que valorize o trabalho, o capital produtivo e que se oponha definitivamente ao capital financeiro, que é o capital improdutivo. O capital que vive da ciranda financeira, Petista. das bolsas, que não produz um botão, uma peça de uma roupa, uma máquina, a peça de uma máquina, que é o capital ocioso, que a Bíblia caracteriza como mamon. Mamon na Bíblia, não se pode servir a Deus e a mamon, não é nem outro Deus, nem o diabo. Mamon em hebraico quer dizer dinheiro. E nós estamos vendo hoje, no Brasil e no mundo, uma tentativa de volta à hegemonia absoluta do capital financeiro de mamon contra o trabalho e o capital produtivo, que é o capital investido numa fábrica que gera empregos, dá condição de vida decente aos trabalhadores, o capital que produz bens e serviços. E esta luta se trava no Brasil nesse momento. Eu acho que a contradição fundamental hoje da luta em defesa da soberania e da solidariedade dos povos passa por esse enfrentamento do capital produtivo e o trabalho contra o capital financeiro. Legal. Senador, muito obrigado por aqui essa entrevista. Acabou que a gente fez mais do que a gente estava pensando inicialmente em fazer. E finalizando aqui, mortadela ou coxinha? O que o senhor prefere? Eu prefiro mortadela italiana, eu sou mais sofisticado, que é maravilhosa. Agora, no Brasil, a Cerati é uma boa marca. É uma boa. Não pode fazer propaganda. Vou pedir merchan pros caras, hein? Ah, sim, galera. Então, ó, segue aqui, ó, a página do senador Requião tá aqui na descrição. Que o cara aqui é combativo, a gente está sempre aqui também mostrando os tweets aí que são ácidos e são ótimos aí, porque você não pode deixar esses golpistas passarem. E se eu puder recomendar aí também para os seus seguidores, a página do Mortadela. A página do Mortadela, que embora não seja nem mesmo a Cerati brasileira, é feita por uma rapaziada que tem uma noção clara da soberania, dos direitos dos trabalhadores e dessa luta ideológica, praticamente uma luta de classes que foi reinstalada no Brasil a favor do capital financeiro que domina o governo e tem dominado governos ao longo dos últimos anos. Legal, essa live foi feita em parceria com o coletivo Pequena Mídia do Rio de Janeiro e em breve a gente vai voltar a se encontrar aí se Deus quiser. Tá bom, senador? Tudo bem. Muito obrigado. Um abraço a todos. Valeu.